A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez, todos os nossos telespectadores, irmãos, amigos. Nós estamos mais uma vez aqui no nosso podcast A Bíblia Fala, em nosso episódio 60, episódio número 60. E o tema hoje aqui é um tema importante para nós, também é um tema polêmico. Praticamente todos os temas, todos os assuntos dentro do tema de escatologia são polêmicos. Esse aqui também não foge à regra. Então, nós teremos como tema: haverá duas ressurreições. Qual será a sua? Então, enquanto você pensa aí, eu vou novamente falar aqui sobre o nosso primeiro congresso. Aí você já vai estar vendo aí o flyer aí na tela, e você pode visualizar o primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo. Esse é um evento inédito que nós vamos ter aqui no Brasil, é o primeiro, né? Por que é um congresso regional? Porque nós vamos fazer a cada ano, se Deus permitir, um congresso em nível nacional. O primeiro nós estamos projetando para ser em São Paulo, tá bom? Mas outros poderão ser realizados em outros estados. Vai depender de a gente acertar sobre isso aí. Mas o primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo vai ser um evento, é o primeiro que vai haver. Nunca houve na história do cristianismo no Brasil um evento igual a esse. Esse é o primeiro que vai acontecer. Ele vai ser realizado na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, no chamado Vale do Aço. Então, esse congresso será nos dias 5, 6 e 7 de junho, mês 6, tá bom? Então, você pode fazer as inscrições, aí a sua inscrição. Aí tem o telefone aí, que é do WhatsApp também, né? Que é 31 97177 7367. E vai ser realizado na Igreja ID, na rua Filisteu, 83, em Betânia, bairro Betânia, em Ipatinga, Minas Gerais. E o investimento aí bem acessível a todos, é praticamente simbólico aí, tá bom? E então, nós estimulamos aí, desafiamos e incentivamos que todos os pós-tribulacionistas do Brasil inteiro se inscrevam nesse congresso e participem, porque você vai ver ministrações lá de homens de Deus. E nós temos dois propósitos com esse congresso. Eu vou falar para vocês aqui quais são os dois propósitos principais que nós estamos colocando diante de Deus. É que Deus, neste congresso, ele usa o congresso, usa as vidas de quem vai ministrar com dois objetivos. Primeiro, para ensinar a igreja do Senhor aquilo que a Bíblia realmente ensina, o que a Bíblia realmente fala sobre a escatologia real, verdadeira, que vai acontecer, sem distorção, que vai acontecer no mundo inteiro, tá bom? Na grande tribulação, principalmente, mas nos tempos que antecedem a grande tribulação e outros tempos mais. Mas então, o segundo propósito que tem é para que o Senhor mesmo, o Deus vivo, ele prepare a igreja, tá bom? Prepara a noiva dele, prepara a igreja para suportar as adversidades que virão em decorrência do final dos tempos, da grande tribulação e outras coisas mais que virão sobre a igreja. Perseguição do anticristo, da besta, de Satanás, tudo. Mas que a igreja vai estar livre, mas a igreja precisa estar preparada para não estar esperando uma coisa que não vai acontecer. Precisa esperar uma coisa que vai acontecer segundo a Bíblia ensina, tá? Então, são esses dois propósitos para o primeiro congresso regional do pós-tribulacionismo. Primeiro evento inédito que vai acontecer no Brasil a primeira vez, né? Então, com esses dois propósitos, de que Deus ensine para a igreja, a noiva dele,
o verdadeiro teor, o verdadeiro significado, o entendimento correto da escatologia, e todos os eventos que acontecem, que vão acontecer durante esse tempo que nós chamamos de escatologia, né? Que são a doutrina das últimas coisas. E também, em segundo lugar, que Deus também esteja preparando a igreja dele para suportar as adversidades que certamente virão pela frente, segundo a palavra de Deus, tá bom? Então, não perca, faça a sua inscrição. Primeiro Congresso Regional do Pós-Tribulacionismo, dia 5, 6 e 7 de junho deste ano, né, de 2026, na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Tá bom? Então, tá bom. Tendo dito isto, vamos para, então, o nosso tema aqui. Haverá duas ressurreições que a Bíblia menciona. A Bíblia ensina sobre duas ressurreições. Qual será a sua ressurreição? Evidentemente que eu estou falando aqui para vivos, né? Mas que no tempo da vinda de Jesus Cristo, que não demorará, a gente sabe disso que não demorará, pelos sinais que acontecem, mas acontece o seguinte, de você, quando Jesus vier, você já não estar vivo, né, em carne e osso aqui na face da terra, mas já ter morrido, né, já ter passado para a eternidade, então você vai ter que escolher, enquanto você está vivo, você vai ter que escolher qual das duas ressurreições você vai participar, tá bom? E vamos falar mais a respeito dela. Vamos iniciar aqui com a primeira referência bíblica aqui em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Então, a Bíblia, na linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo, ou seja, ressuscitarão, né? Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Isso não tem como. Se a pessoa permanecer, se for encontrada viva quando Jesus aparecer nas nuvens, tudo bem, é uma coisa, não é? Mas se já passou para a eternidade, ou seja, desde Adão, né, o primeiro homem, né, o primeiro ser humano, até no último que morrer antes da volta de Jesus Cristo, ele vai ter que participar de uma dessas duas ressurreições, não tem como fugir delas. Ou vai participar da primeira ressurreição, ou vai participar da segunda ressurreição. Então, qual é a ressurreição que você vai escolher? E você tem que escolher logo, antes que você morra, tá bom? Essa condição é dada para todos os seres humanos, eu, você e todos os outros seres humanos na face da Terra. Não tem como fugir disso aí. Então, mas quais são essas duas ressurreições? A primeira ressurreição, que a Bíblia chama de primeira ressurreição mesmo, tá? É a ressurreição para a vida. É a ressurreição daquelas pessoas que já foram salvas, que já tiveram seus pecados perdoados, que já creram em Jesus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador. São vidas que andam na presença de Deus, que vivem segundo a palavra de Deus, vivem em comunhão com Deus. Essas pessoas já foram salvas por Jesus Cristo, pelo poder do sangue que o Senhor Jesus Cristo verteu, derramou para perdão de pecados, né? Pela graça de Deus receberam a palavra, creram em Jesus, receberam a palavra e já receberam a vida eterna. E agora, com a ressurreição, então tomará posse da vida eterna. Essas pessoas tomarão posse da vida eterna, tá bom? Então, essa é a primeira ressurreição, chamada primeira ressurreição pela Bíblia, e também existe a segunda ressurreição. A segunda ressurreição é aquela ressurreição de todas as outras pessoas que não foram ressuscitadas por ocasião da primeira ressurreição, ou seja, que não foram ressuscitados na primeira ressurreição, mas ficaram para ser participantes da segunda ressurreição. Então eu aconselho muito veementemente que vocês escolham participar da primeira ressurreição, se não estiverem vivos mais aqui na face da terra, quando Jesus voltar. Então, por quê? Há um perigo
extremamente grande. Não há garantia nenhuma para ninguém que não participara da primeira ressurreição. Não diria nem oportunidade, mas não haverá opção, não haverá garantia para ninguém que vai se dar bem na eternidade, se não participar da primeira ressurreição. Então vocês têm que lutar mesmo, escolher e andar. Não só escolher, mas andar de acordo com a vontade de Deus, não é? Para participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. É a ressurreição para a vida eterna. E a ressurreição, a segunda ressurreição, é a ressurreição do juízo. É a ressurreição geral de todas as pessoas que morreram, né, que viveram, desde Adão até o último que viver na face da terra. Participarão da segunda ressurreição, é a ressurreição geral, não é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição se dará antes, no momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, no início do milênio, tá bom? E a segunda ressurreição, ela se dará no final dos 1000 anos de reinado de Jesus Cristo na face da terra. Ou seja, a segunda ressurreição ocorrerá no final do milênio de paz que haverá na terra e no governo de Jesus Cristo, tá bom? Então, a primeira ressurreição antes do milênio, por ocasião do dia da volta do Senhor Jesus Cristo, e a segunda ressurreição só depois do milênio, quer dizer, depois de 1000 anos, que a Bíblia diz, né? Que haverá a primeira ressurreição dos salvos. Os que não participaram da primeira ressurreição só participarão da segunda ressurreição. E essa segunda ressurreição não tem garantia para ninguém, tá bom? Então, escolha. Agora, quando é que nós podemos escolher participar da primeira ressurreição e não da segunda? Nós temos a oportunidade de escolher enquanto nós temos vida. Morreu, não tem mais jeito de escolher, tá bom? Então, o tempo que todos nós, indistintamente, todos nós, dispomos ou temos para decidir sobre qual ressurreição será a nossa, é durante o período de vida aqui na Terra, enquanto você estiver vivo. Então, essa oportunidade aí, esse tempo é igual para todas as pessoas. Não tem diferença para ninguém. Então, decida enquanto está vivo, tá bom? Receber Jesus como Senhor e Salvador e participar da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação. Então, não existe garantia nenhuma aí, tá bom? Para a segunda ressurreição, só para a primeira. Então, vamos ver algumas referências aqui para a ressurreição. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Por quê? Porque participará da primeira ressurreição, não é? E não participará da segunda morte. Quem participa da segunda morte, só quem participar da segunda ressurreição. Mas quem participar da primeira ressurreição, não sofrerá o dano da segunda morte, tá bom? Então, Jesus é a ressurreição e a vida. Então, Jesus, ele diz assim, né? Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, não morrerá para sempre. Morrerá só fisicamente, não é isso? Mas por isso que vai haver a primeira ressurreição. Morrerá fisicamente, mas quando vier a primeira ressurreição, quando Jesus voltar, esses mortos em Cristo Jesus que receberam Jesus como Senhor e Salvador, então ressuscitarão no dia da vida de Jesus Cristo, que é a primeira ressurreição. Tá bom? Bom, vamos ver também uma passagem aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15, quando o apóstolo Paulo está dando testemunho lá na cidade de Atenas, tá bom? Então, ele fala entre algumas coisas, e ele fala no versículo 15, tendo esperança em Deus, ele testemunhando para os atenienses, né? Tendo esperança em Deus,
como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Aliás, deixa eu fazer uma correção aqui. Esse discurso que Paulo está colocando aqui não foi lá em Atenas. Isso foi na cidade de Cesareia Marítima, tá? E esse discurso aqui é perante o rei Herodes, tá bom? Que existiu naquela época, tá bom? Rei Agripa. Então, assim, Paulo está dando testemunho dele, né? Da crença dele, da fé, da fidelidade de Deus, né? E ele está dizendo que ele e todos os outros crentes, né? Tendo esperança em Deus, como também estes a têm. Quer dizer, os que creem em Jesus Cristo, né? De que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A ressurreição dos justos é a primeira ressurreição. E a ressurreição dos injustos, aqueles que não foram justificados por Deus, é a segunda ressurreição, que não tem garantia aí para ninguém, tá bom? E também na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, o escritor está instruindo lá os leitores da sua carta o seguinte: assim como aos homens, quer dizer, assim como para a humanidade, para todos os seres humanos, está ordenado, é uma ordem, que não tem jeito de não cumprir, queira ou não, cumprirá, não tem como. E assim como aos homens está ordenado a morrerem, porque todas as pessoas que estão vivas, não tem como elas não morrerem, a não ser que participem, né, do arrebatamento da igreja, quando Jesus Cristo vier, né? Mas se não for pelo arrebatamento, não tem jeito, todas têm que morrer, porque isso é uma ordem de Deus, que os seres humanos morram quando chegar o seu dia. Não tem como fugir disso aí. Então, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, e aí ele fala algumas outras coisas mais, tá bom? Mas eu estou me referindo aqui sobre essa realidade aqui da morte e da ressurreição, tá bom? Então, haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Haverá ressurreição, que é a primeira ressurreição, tanto de justos, que é a primeira, como de injustos, que será a segunda ressurreição, tá bom? E depois dessas duas ressurreições, que virá? Depois dessas duas ressurreições, virá o quê? Virá o dia do juízo, virá o juízo final. Não tem como escapar disso aí também, tá bom? Bom, e aqui também, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 23 e 24, diz assim, Paulo falando aqui para os coríntios a respeito da ressurreição, a discussão a respeito da ressurreição que ele faz em todo o capítulo 15 da sua primeira carta aos coríntios, tá bom? Então, finalizando, no versículo 23, ele diz assim, cada um, falando a respeito da ressurreição, cada pessoa, porém, na sua própria ordem. 2 pontos. Cristo, as primícias, quer dizer, Cristo é a primícia daqueles que dormem, quer dizer, Cristo é o primeiro que foi ressuscitado. Dessa ressurreição que acontecerá geral, Jesus Cristo é o primeiro que ressuscitou, tá bom? Não considerando aquelas ressurreições que houve lá no Antigo Testamento, tá? Não estou falando da ressurreição no final de todas as coisas. Então, Cristo é as primícias dos que dormem, a primícia da primeira ressurreição. E depois, os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo, né? Na sua vinda, na vinda de Jesus Cristo. E depois, então, virá o fim, que será a segunda ressurreição, a ressurreição geral, da qual ninguém escapará e não haverá nenhuma garantia da parte de Deus, né? Se a pessoa participa da segunda ressurreição, que é a ressurreição geral. E depois vem a passagem também que eu quero mencionar para vocês aqui, em Apocalipse do capítulo 20, versículos 4 a 6. Então, o apóstolo João, ele fala a respeito daquilo que ele está vendo, né, aquela visão do Apocalipse, e ele diz assim, no versículo 4, vi também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus.
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam também a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quer dizer, viveram aqui tornaram a viver, ressuscitaram no caso aqui, né? Que é no dia da vinda de Jesus Cristo, né? Então, e viveram, quer dizer, essas pessoas, né? Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os que foram ressuscitados e os que foram arrebatados, né? Vivos, transformados aqui na terra e foram arrebatados, e os crentes mortos que foram ressuscitados na primeira ressurreição, né? Reinarão com Cristo aqui na face da terra durante 1000 anos, que é o milênio de paz, de reinado aqui na terra de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João continua escrevendo o seguinte, no versículo 6. Os restantes dos mortos, ou seja, os restantes dos mortos, aquelas pessoas que não participaram da primeira ressurreição, não reviveram, quer dizer, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer, a segunda ressurreição só vai se dar depois de completar os 1000 anos, depois do milênio, que é no final, antes do juízo final. Então, quando o apóstolo João está falando aqui, ele está falando desses que viverão com Jesus Cristo, né? E reviveram, e viveram com Jesus Cristo durante o milênio. Ele fala que esta é a primeira ressurreição. Então, ele diz aqui, completando, dizendo aqui, ó, bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição aqui, todos que participaram da primeira ressurreição têm garantia por Deus de vida eterna, tá bom? Então, esses que participaram da primeira ressurreição estão seguros com Deus por eternidade sem fim. Tá entendido? Então, por quê? Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, quer dizer, já acabou, não tem mais nada de ruim para essa pessoa mais. Os que participaram da primeira ressurreição. Quer dizer, bem-aventurados, né, felizes e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Tá bom? Então, aqui, vou voltar agora para o início aqui. 2 ressurreições vão acontecer. Então, qual é a ressurreição será a sua? Não é simplesmente dizer assim, eu quero participar da primeira, tal. Não, você escolhe a primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida eterna. Mas aí você tem que fazer o quê? Você tem que participar, para participar da primeira ressurreição, você terá que necessariamente, obrigatoriamente, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para ter os seus pecados perdoados e receber o dom da vida eterna. Aí sim, aí você participará da primeira ressurreição. E eu aconselho você a fazer isso antes que morra. Porque depois que você morrer, depois que eu morrer, depois que você morrer, não tem mais chance. Não tem mais chance de escolher. Porque você vai estar morto, não vai ter chance de escolher primeira e segunda ressurreição. Já passou, tá bom? Então, enquanto você tem vida aqui na terra, eu imploro que você, por favor, em nome de Jesus Cristo, escolha a primeira ressurreição. Ou seja, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Seja uma pessoa salva pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, tenha os seus pecados perdoados e receba o dom da vida eterna. Porque aí você morrendo, você tem a garantia da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, tá bom? Então receba essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe você, a sua vida, sua família, seus familiares, seus amigos, seus parentes, todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus.
Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.